Paz do Senhor, queridos irmãos da família Jerusalém. Ano novo pela nossa frente, 365 dias para estarmos buscando a Deus de todo o coração. Espero que vocês tenham passado um final de ano maravilhoso. Para aqueles que eu ainda não vi, um feliz ano novo para vocês. Um feliz ano novo com o Senhor, porque é só com Ele que a gente pode ser realmente feliz. Queridos, nós estamos aqui na reunião de sexta-feira, Vitória do Espírito Santo de Deus, e eu gostaria de compartilhar uma palavrinha para vocês que está em Efésios, no capítulo 5, no final do versículo 18, que diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Amém? Vamos orar? Deus de amor e de misericórdia, estamos aqui reunidos na Tua Santa Presença, Senhor, buscando um pouco mais de Ti, Senhor. Fala os nossos corações, Tu que conheces cada vida que vai ouvir essa mensagem, Senhor, que o Senhor possa tocar poderosamente. Me usa hoje, agora, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nosso interior está sempre cheio de alguma coisa, alguma emoção, algum sentimento, às vezes bons, às vezes ruins. Como você começou esse ano? Você começou esse ano cheio do quê? Cheio da vida, cheio dos compromissos, cheio dos filhos, cheio do marido, cheio da família. O que está enchendo o teu interior? O que tem enchido o teu interior? Você está cheio de preocupações, cheio de medos, cheio de dúvidas? Como é que você começou esse ano de 2026? Cheio de sentimentos gerados pelo mundo, de ansiedade, de insegurança, muitas vezes de desânimo ou estressado? Do que está cheio o seu interior? Na palavra nós temos umas orientações a serem seguidas, e principalmente essa que eu falei com vocês, que eu compartilhei: enchei-vos do Espírito. A palavra também nos orienta para a gente não apagar o Espírito e nem entristecer o Espírito, mas nos enchermos da presença dele. Nós precisamos realmente buscar nos encher do Espírito Santo de Deus, aquele que nos consola, aquele que orienta, aquele que nos dá a direção, nos dá sabedoria, nos dá a paz necessária muitas vezes, e que está conosco todos os dias, em todo o tempo, em toda hora. É dele que nós devemos nos encher, porque ele que nos dá poder para vivermos realmente uma vida cristã nesse mundo tão complicado que a gente vive, né? Porque muitas vezes a gente deixa o nosso velho homem, nossa velha natureza, aparecer com sentimentos que não deveriam existir na nossa vida, controlando as nossas emoções, com sentimentos negativos, de desânimo, de incredulidade. E a gente não deve permitir isso. A gente tem que buscar nos encher do Espírito Santo de Deus. Entregar a Ele realmente todo o nosso corpo, nossa mente, nossas vontades, nossas emoções. Entregar totalmente o nosso ser a Ele. Às vezes a gente entrega só um pedacinho, Outra parte a gente quer dirigir, quer conduzir, mas a gente deve buscar se encher cada vez mais, enchermos do Espírito Santo de Deus. E essa ordem, ela deve ser contínua, em todo tempo, em toda hora, sem interrupção. Quando você está alegre, quando você está triste, quando você está nervoso, quando você está enfrentando uma situação difícil, em todo tempo buscar se encher da presença dele. Até, queridos, que não reste nada de nós. Porque se nós somos dirigidos pela nossa mente, pela nossa razão, pelos nossos sentimentos, a vida fica muito complicada. Mas nós não ficamos órfãos, Deus, Jesus Cristo nos enviou o teu Santo Espírito para que estivesse conosco, para que nos orientasse, para que nos consolasse, para que nos fizesse lembrar tudo aquilo que Ele nos ensinou. E não dá para viver sem Ele, querido. Por isso nós devemos buscar esse ano sermos cada vez mais cheios da presença dEle. Queridos, Deus não está preocupado se você é perfeito. Muitas vezes a gente falha, muitas vezes a gente fracassa.
Isso faz parte ainda da nossa natureza humana. Mas o que não pode existir na nossa vida é a incredulidade. É entregar os pontos, é achar que Deus não pode, que Deus não resolve, que Deus não está presente. Nós não podemos aceitar esse sentimento no nosso coração. Por isso que nós devemos mais e mais buscar a presença do nosso Deus, a presença do Santo Espírito dentro de nós, para que Ele possa nos transformar, para que Ele possa nos regenerar, para que Ele possa nos vivificar. Nós necessitamos, não há como viver uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Querido, na Bíblia a gente vê várias passagens, né? Vários testemunhos, várias situações que a gente vê Deus pegando homens comuns, homens fracos e transformando em grandes heróis. Nós vemos também a manifestação sobre os próprios seguidores de Jesus, né? Os seus discípulos, que eram pescadores, homens comuns, homens incultos, que com a presença do Espírito Santo foram capazes de transformar esse mundo. Porque, queridos, realmente não é nosso esforço, não é nossa capacidade que vai fazer a diferença na nossa vida. Não existe esforço humano que possa mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, mas é o Espírito Santo de Deus agindo sobre nós que nos capacita, que nos dá direção, que nos mostra o caminho da vitória e que nos dá poder e ousadia para estarmos lutando e enfrentando toda e qualquer situação que a gente passa nessa vida aqui na Terra. Queridos, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, não só num dia de culto, não só durante o louvor, mas em todo o tempo. Nosso dia a dia, a cada minuto, buscar a Tua Santa Presença. Temos momentos de leitura, de louvor, de oração, de buscar a presença do Senhor e nos enchermos cada vez mais. A palavra fala que a gente tem que ser a luz do mundo, o sal da terra, que a gente deve, né, falar sobre a salvação a todas as pessoas. E muitas vezes a gente tem se mostrado assim, enfraquecidos, entristecidos, secos, medrosos, infrutíferos. Não podemos viver uma vida cristã assim. Por isso a necessidade, essa ordem da palavra que está em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Então vamos começar, queridos, esse ano novo de 2026, buscando mais e mais a presença do nosso Deus. Sermos capacitados, sermos habilitados, sermos ousados com o poder dEle, através da ação dEle sobre as nossas vidas. Amém, querido? Vamos buscá-lo de todo o coração. Vamos buscá-lo mais e mais, querer mais a presença dEle, ter mais intimidade com Deus, até que nossa mente possa ser transformada, entregar totalmente nossa mente, nosso pensar, nosso falar, nosso agir no controle do Espírito Santo. Se nós somos às vezes dirigidos pelo nosso velho homem ou pela nossa natureza carnal, as coisas não andam, as coisas tendem a derrota, a vivermos sentimentos que não são verdadeiros, a viver coisas que não são agradáveis ao Senhor. Então, por isso, a necessidade de nosso velho homem cada vez mais morrer e nós nos enchermos da presença do Espírito Santo. Busque, querido, queira mais. Que esse ano de 2026 seja de sede, de fome da presença do Senhor. E assim realmente fluirão rios de águas vivas no nosso interior. Com palavras que possam curar, com palavras que possam edificar, com palavras que possam consolar aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós somos aquele a quem as pessoas estão olhando e buscando uma palavra de força no seu dia a dia, nesse mundo tão confuso que a gente vive. E nós, sendo capacitados pelo Espírito Santo, sempre vai fluir alguma coisa boa para nós estarmos falando, seja para quem for, a pessoa mais próxima do nosso lado. Seu filho, seu marido, seu neto, seu vizinho, seu irmão, muitas vezes. Então vamos buscar, vamos a Deus com toda a força, com toda a vontade, com todo o desejo. Quero mais de Ti, Senhor, preciso mais de Ti.
Sem Ele nós não somos capazes de nada. A palavra fala, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, nada, 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 nada. Então que realmente nesse início de ano a gente possa nos esvaziar de sentimentos que não vêm de Deus, de todo medo, de toda dúvida, de toda preocupação, de todo estresse, mas que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e realmente produzir os seus frutos, dar os frutos e contagiar todo mundo com eles, os frutos, né, de amor, de benignidade, de paz, de domínio próprio, de alegria, de bondade, de fidelidade, de mansidão. É disso que nós devemos, né, produzir, não só para as nossas vidas, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque, queridos, sem o Espírito Santo, nós não seremos mais santos nem mais justos. Sem o Espírito Santo, nós não teremos poder e nem força. Sem o Espírito Santo, nós não teremos nem fé e nem direção. Sem o Espírito Santo, não há vida espiritual de fé e de vitória. Por isso, essa necessidade, busque, queira mais e mais o Senhor. Amém, queridos? Sem Ele, nada podemos fazer. Nada, nada, nada. Não ter força para lutar, não ter sabedoria para conduzir a nossa vida, não ter alegria e paz no coração para enfrentarmos as situações difíceis que a vida nos apresenta. Por isso há essa necessidade. Então, o meu desejo para a minha vida e para a sua vida para esse ano é que a gente possa buscar mais a presença de Deus, mais intimidade, nos enchermos mais. Não apagar o Espírito Santo, nem entristecê-lo. Apagar é quando a gente ouve o que ele fala, né? E muita gente acaba fazendo o que a gente quer. E não entristecê-los com os nossos medos, com as nossas dúvidas, com os nossos sentimentos ruins. Amém, queridos? E para terminar, eu gostaria de deixar para vocês essa palavra de 2 Coríntios 13:13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A comunhão do Espírito Santo. Nós temos o grande amor de Deus que nos salvou. Nós temos a graça de Jesus que nos perdoa e que nos levanta cada vez que precisamos. E essa comunhão com o Espírito Santo. Não há vida vitoriosa sem a presença do Espírito Santo. Então, o meu desejo é mais de Deus para mim e para você, para que tenhamos um ano novo, cheio de vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo ano que passou, pelo teu cuidado, por cada detalhe, Senhor, que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Te agradeço, Senhor, por esse ano novinho que o Senhor nos apresenta, Senhor. Essa oportunidade de cada dia, Senhor, tentarmos sermos cada vez melhor. Tentarmos te buscar mais, mais, mais. Que nós possamos ter esse desejo no nosso coração ardente, Senhor, de te querer, de te buscar, de te agradar, Senhor, de te louvar e ser totalmente dependente de ti, Senhor. Porque sem ti, Senhor, nós não somos nada, absolutamente nada. Por isso eu peço, Senhor, a sua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que estiver assistindo, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê sede e fome de ti, Senhor, mais e mais para esse ano. Mais de ti, Senhor, eu peço. Abençoa cada vida e cada família, Senhor, que estiver vendo essa palavra, Senhor. Que todos sejam visitados com a tua santa presença. Que a tua paz seja derramada em nossos corações e que nós sejamos fortalecidos e usados através do teu Santo Espírito. Obrigada, Pai, pelo teu amor infinito, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Que o Senhor nos use, Senhor, como instrumento seu. E sempre que a gente possa fazer tudo para a sua glória, Paizinho. Nos capacita, te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus os abençoe grandemente. Espero encontrar vocês na igreja para nos reunirmos e louvarmos a esse Deus maravilhoso. Amo vocês. Deus os abençoe grandemente.